Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos entrar agora na sessão de correção de atividades. Eu mandei para vocês 3 atividades ao longo do bimestre e eu vou então fazer um vídeo de correção para cada uma dessas atividades, que é para não ficar muito longo, né? E vou fazer também 2 vídeos para estar divididos sobre as atividades adaptadas que eu fiz, né? E também para corrigir a prova. Então vão ser 6 vídeos no final disso tudo. Então vamos começar, né? A primeira atividade foi uma sugestão da diretoria, da Secretaria de Educação, né? Que eu mandei para vocês. Tinha alguns videozinhos na internet para vocês lerem, para vocês assistirem, mas era bem tranquilo até, né? Os vídeos que tinha para assistir passaram nas aulas do centro de mídia e tudo mais. O tema era sobre máquinas simples, né? E aí a gente volta a pensar de novo, vamos gravar isso na cabeça da gente. Máquina não necessariamente tem motor, máquina não necessariamente usa combustível, não necessariamente ela funciona sozinha ou tem um sistema integrado de, né, de eletroeletrônico dentro dela, né? A gente viu aqui máquina simples é exatamente aquelas que não tem nada disso. Então vamos começar. A situação é máquina simples e ele fala: neste momento estudaremos as máquinas e os tipos que existem e sua utilização para o nosso dia a dia ou para as indústrias. Para tanto, assista ao vídeo O Surgimento das Máquinas. Foi o vídeo que passou lá no centro de mídias, aquele que começa com o senhor lá cuidando do museu, e a dona História fala com ele e mostra sobre máquinas, né, e mostra até o exemplo dos teares, né? E aí ele pergunta lá na primeira questão qual a diferença entre as máquinas apresentadas no vídeo, né? Então a diferença é a forma como ela funciona. A máquina do começo, que é a mais antiga, ela funcionava manualmente. Era uma máquina, mas a pessoa ainda tinha que colocar a força dela para juntar os fios lá, né, e fazer o tecido. A máquina mostrada depois, já na Revolução Industrial, é uma máquina que funciona sozinha, é uma máquina que tem motor, né? O ser humano tá lá para controlar o funcionamento dessa máquina. Então essa é a diferença. As primeiras máquinas eram manipuladas totalmente pelo ser humano e as máquinas do final do vídeo, que são das indústrias, elas têm motores, elas funcionam sozinhas e o humano só controla o funcionamento dela. A questão 2. Existe algum tipo de combustível utilizado para o funcionamento das máquinas? Depende. A máquina do começo, a mais antiga, aquele tear mais antigo, não tinha combustível nenhum, né? Só se a gente considerar que o combustível é a força humana. Não tinha combustível, ele era operado totalmente manual, né? Manualmente. A máquina mais moderna, ela poderia ter um combustível, ela pode funcionar hoje em dia na eletricidade, muito, né? Mas naquela época era muito usado a energia do vapor, né? Os motores movidos a vapor, que era queimar lenha para evaporar água. A questão número 3. Utilizamos máquinas para executar quais tarefas do dia a dia? Que tarefas que a gente usa? Aí a gente podia pensar em qualquer máquina, né? A gente usa a máquina para lavar roupa, a gente usa a máquina para esquentar uma comida, para se comunicar, para se divertir, como a televisão, por exemplo, ou os celulares. A gente usa máquinas para ajudar os nossos trabalhos, né? Para fazer os nossos trabalhos serem menos difíceis, né? E a 4. Qual a relação dos trabalhadores com o uso de máquinas para executar uma tarefa? A função do trabalhador é controlar o funcionamento dessa máquina, né? Então esse que seria a função do trabalhador. Então as pessoas achavam que a máquina ia substituir totalmente o ser humano.
Hoje em dia, talvez com a questão da inteligência artificial mais para frente, né, tenha essa questão aí. Mas na época não tinha como, porque precisava de alguém para operar essa máquina, né? Então a função aí do trabalhador era controlar o funcionamento da máquina. Agora a gente vai falar de máquina simples. A máquina simples, você já ouviu falar? Né? Geralmente a gente não só fala máquina, né? E acha que é tudo o mesmo tipo de máquina. Mas agora vocês vão ouvir falar. Registre os exemplos que você conhece. Se não ouviu falar, então é o momento de pesquisar. Aproveite o espaço a seguir e registre o que você encontrou. Então vocês encontrariam, por exemplo, máquinas como as que foram mostradas também na aula do Centro de Mídias, máquinas como alavancas, né, máquinas como roldanas, engrenagens, a roda, né? Então, assim, máquinas simples são aquelas que não iam usar motor, não ia usar um sistema de fios dentro, que usa eletricidade, nada disso. Máquinas simples são exatamente essas, que facilitam o nosso trabalho, mas que não usam nenhum tipo de motor. Então, vocês vão encontrar esse tipo, alavanca, roldana, engrenagem, roda, esse tipo de coisa. E aí vem o segundo vídeo que mostrava naquele museu, né, exatamente 3 desses que eu falei, que era a alavanca, que ele coloca a moça e consegue levantar ela com maior facilidade. Ele mostra as roldanas que ele usa para levantar os sacos de areia e as engrenagens que a gente conhece muito na questão dos relógios, né? E aí ele pede para fazer um resumo, né? Como isso que eu acabei de falar. Ele mostra a alavanca, com a alavanca tem um eixo lá de apoio. Quanto maior o braço da alavanca onde eu vou, né, abaixar, mais fácil é de eu levantar, de eu mover a coisa que está do outro lado. Por exemplo, a porta é uma alavanca, só que é uma alavanca, em vez de ser para cima e para baixo, ela é de abrir e fechar. Se eu empurrar muito perto da dobradiça, fica mais difícil de abrir ou fechar a porta. Se eu empurro na maçaneta, que é mais longe, né, fica muito mais fácil. Então o resumo seria com isso que eu estou contando, né? Ele mostrou como que uma roldana já facilita, 2 facilita mais ainda, diminui a quantidade de esforço que eu vou fazer. O giro das engrenagens que faz alguma coisa lá na frente girar mais rápido ou mais devagar no tempo que a gente quer, como por exemplo o programado de um relógio, né? Então essas coisas que eu tô falando é o que vocês deveriam contar com suas palavras aí nesse resumo. E no final ele pede para pesquisar, aí fazer 2 pesquisinhas, como as máquinas simples podem ser aplicadas em uma fábrica de bolas e de que maneira o uso de máquinas simples pode ajudar nas tarefas diárias das pessoas e das empresas. Então, citar alguns exemplinhos aqui, né? Na fábrica de bolas, eu posso ter máquinas simples para encher a bola de ar, né? Eu posso ter alguma máquina para fazer a costura, né? Coisas simples. Nas empresas aí, a ajuda para as empresas, a gente vê, por exemplo, eles podem usar sistema de alavanca para levantar caixas, para levantar coisas. Eles usam, por exemplo, a questão da roda, eles podem usar, já viram aquele, que eles usam para passar a fita nas caixas e fechar as caixas. Eles têm um aparelhinho só com a mão que você puxa, ele já solta a fita por cima direitinho, né? Então é um tipo de máquina simples que facilita ali nas empresas. No dia a dia em casa, vixe, a gente pode achar um monte, né? A faca, que é um plano inclinado que a gente faz uma leve alavanca, ela tem que estar inclinadinha para cortar mais fácil, não sei se vocês sabem, né? Aprendi isso com espada, né? Assistindo desenho de samurai, né? Que não pode cortar assim reto, tem que fazer, né?
um plano inclinado, inclinar ela, aí consegue cortar. Oi, que maldade, gente, canta violência. Mas a faca para cortar o legume é a mesma coisa. Me facilitou uma vida para cortar legume aqui em casa, olha só. Aprendendo com desenhos de samurai. Brincadeiras à parte, né? É isso mesmo que faz. O que é uma tesoura? Uma tesoura são duas alavancas, né? Um sistema de alavanca dupla. Então o meio lá é o apoio. E aí você faz menos força na tesoura para conseguir descer aquelas duas facas, né? Para cortar o que você precisa. Um martelo também ajuda nas coisas diárias. Numa empresa que precisa levantar peso, deve-se usar muita roldana, né? Então, para puxar algo mais para cima, como numa construção civil, por exemplo, né? Tem que puxar o peso para cima do prédio, então usa roldana para puxar esse peso. E por aí vai. Só alguns exemplos que vocês poderiam ter achado. Isso é da primeira atividade. Então eu vou passar para o próximo vídeo para falar da segunda atividade. Até já!